porque os primeiros 6 meses de 2024 do ano passado foram tão terríveis que a gente pode até falar que... Dentro e fora. Sabe? Dentro e fora do campo. Que a gente pode até falar, é surpreendente. Mas, gente, olha pro elenco do Corinthians. Se a gente pensar no Corinthians ideal hoje, o Thales Magno é reserva. O Igor Coronado é reserva. Um dos maiores salários do elenco, um dos meias mais caros do Brasil. O Martínez tinha perdido a posição. Félix Torres é reserva. Félix Torres é Pega um reserva. zagueiro também. Os dois jogaram muito ontem, Então, o Félix Torres e o Martínez. Pô, sim. Martínez de ponta, assim, Ele jogou no atabalhoado. pelo lado direito, né? E Então, jogando de aberto. O Corinthians, no jogo lá de Bragança, estreia do campeonato, o Corinthians foi voltar no jogo quando o Ramon Dias fez essa mudança. Sim. Passou o Martínez para ser uma espécie de um... Lembra o Elano no time do Dunga lá em 2010? Aquele volante que faz o lado direito, sobe às vezes um pouquinho, fecha uma outra fechando. Isso na Europa chamam de messala. Mas ele foi muito agudo ontem, cara, assim, muito agudo. Tanto que o jogo do Corinthians foi quase todo pelo lado direito. Né? Então, assim, em questão de investimento, não é surpreendente. O Corinthians está entregando o que tem que entregar. O Corinthians pagou caro por esse time. Foi muito bem no mercado. Pedro Raul ontem mesmo fez não um tendo jogo dinheiro. justíssimo, então, tanto assim, que saiu aplaudido quando foi Cobrimos essa substituído. semana que ainda nem pagou. Então, a questão é essa. Pegou. Pagar já é mais difícil. Mas eu acho que é uma boa notícia também a volta do Maicon, né? Interessante ver o Maicon de novo depois de tanto tempo. Bom, um ano praticamente parado. Ter oportunidade, ter o Carrilho, que é um cara que também ajuda demais. Assim, o Corinthians hoje tem pelo menos uns 16, 17 titulares, cara, se você for olhar. Eu acho o elenco bem equilibrado, cara. E acho que a estratégia do Ramon e do Emiliano é perfeita e vai dar frutos para a reta final da temporada, né? Ainda que esse ano, para o Corinthians e para 16 clubes, esse campeonato tenha esse ano tem um mês de férias, né? Porque os 4 clubes que vão para o Mundial lá no meio do ano vão continuar trabalhando. Os outros 16 vão ter férias. Mas acho que essa dosagem de minutos no estadual, eu acho que ela vai dar muito frutos para o Corinthians, que já terminou o ano passado numa pegada física absurda, né? Reta final do Brasileiro, ninguém corria mais que o Corinthians, ninguém ganhava dividido do Corinthians, assim, o time jogava bem e também nessa pegada. E agora o Ramon e o Emiliano estão conseguindo fazer isso, né? Sim. Vários jogos com time misto, alguns jogos com time reserva. Ontem ganhou um jogo, como o Formiga falou, né? Eram os 2 melhores da tabela. Era um jogo difícil, era um jogo complicado. Ganhou com um time misto ou poupando vários titulares a maior parte do tempo. Então é um trabalho com corpo, né? É um trabalho com substância ali. Você vê todo o planejamento acontecendo e com resultados e com desempenho. E tinha esse questionamento da parte do Ramon Dias, por exemplo, eu vi muito torcedor do Vasco falando esse tipo de coisa, falando, quero ver o que o Ramon vai fazer quando ele começar a pré-temporada, porque no Vasco o Ramon não foi bem na virada do ano. Ele estancou a sangria, mas na hora de fazer andar... Mas o jogador que deram pra ele no Vasco também... Mas eu falo em relação aos próprios jogadores do Vasco. Quando o Ramon chegou no Vasco, na segunda metade de 23, né? Não, segunda metade de 23, ele tinha aquele grupo. E o time jogou relativamente bem e conseguiu se salvar. Tirou leite de pedra. Então, tirou leite de pedra. Ele não conseguiu tirar leite de pedra do mesmo grupo na primeira parte de 24. Eu lembro exatamente o que aconteceu. Na primeira a parte exigência era diferente. Tudo no bem. Brasileiro, A expectativa, ele podia ser mais reativo isso, e tal, não era um jogo tão elaborado. Então, era um Vasco, como você falou, muito carne de pescoço, competia muito. Não, e livrar do rebaixamento é uma exigência. Todo mundo vinha atrás, você precisava jogar. Precisava jogar, então. E agora ele está conseguindo fazer isso. Esse pós-primeiros 6 meses tá sendo muito bom, cara. Sim. Assim, o time, ele tranquilo. Até um Ramon Dias mais leve, mais descontraído. Sim, comendo pastel. Você vê as brincadeiras que ele tem feito aí com o Ricardinho e tudo nos jogos. Então tá muito legal, tá muito bacana o trabalho. E o legal é a gente olhar, não é pro ganhou, é como ganhou. Pra mim, o Corinthians fez um jogo muito ruim esse ano, que foi o clássico contra o Palmeiras. Pra mim foi muito ruim, apesar de não ter perdido e tal, de tudo como que foi, pra mim o jogo do Corinthians foi ruim. Primeiro em tempo, então, o Corinthians não viu a cor. O jogo com a Ponte também é bem pobrinho assim, mas acha a vitória lá. Mas não, aquele jogo... que não dá pra... Também é um jogo que não tem como fazer avaliação. Por exemplo, contra o São Paulo, o Corinthians perde 3-1. Pra mim o Corinthians não fez um mau jogo. Pra mim o Corinthians fez um jogo
ali, pau a pau. O primeiro tempo poderia ter vencido. Exatamente. Acho que o Corinthians teve um bom nível. No segundo tempo, acho que é mais preocupante. Assim, igual o clássico... Assim, os dois clássicos eu acho que eles têm recados perigosos, né? Tanto que ontem até... Contra o Palmeiras, pra mim, foi o pior, cara. O São Paulo, acho que realmente eu acho que o segundo tempo pior caiu o nível, mas você olha 3-1 assim, não foi um jogo... Assim como o Santos e São Paulo, por exemplo, eu achei que o São Paulo fez um bom primeiro tempo também. Não... Vocês acham que, de repente, tá faltando justamente essa questão do Corinthians ganhar clássico? Porque, ultimamente, cara, inclusive a nossa produção preparou uma tela, daqui a pouco sobe aí, porque o Corinthians não tem conquistado bons resultados em clássicos. Aí eu acho que, olha lá, tá na tela aí, o Corinthians nos últimos 10 jogos contra o Palmeiras, 1 vitória apenas, 4 empates, 5 derrotas. Contra o São Paulo, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Contra o Santos, aí ele tem uma superioridade, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Mas é que esses últimos 10 jogos tem uma carga ali, tem uma bagagem aí nesses últimos... Pô, últimos 10 jogos em clássico deve dar o quê? 3 anos, né? 3, 4 anos depende do time. 3 ou 4 anos. Pô, tirando do Ramon Dias pra cá, era um Corinthians muito pobre em vários cenários. E um Palmeiras na ascensão. Um Palmeiras melhor. O São Paulo teve bem nesse meio tempo. O Santos não. O Santos acho que teve, né, na média ali tão complicado. Que é o melhor retrospecto. É o melhor retrospecto. Então, assim, acho que pegar 10 jogos... Agora, se você pega no recorte do Ramon Dias, ganhou do Palmeiras no Brasileiro. Perdeu para o São Paulo numa lambança do Fagner, que fez um pênalti ridículo em cima do Caleri, que o jogo estava bem igual ali. Então, assim, esse é um ponto. Assim, na era Ramon Dias, já não é tão assim. Porque pegar os últimos 10 jogos vai pegar uma fase do Corinthians do Vanderlei, Corinthians do Mano, um Corinthians que nesses 3 anos aí teve muito frágil, não era um Corinthians que competia por título. Então acho que é isso. Se pegar do Ramon Dias pra cá, ele ganhou bem do Palmeiras. Bem, entre aspas. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo também, mas ganhou bem, ganhou tranquilo ali no Brasileiro. Então, assim, acho que usar 10 jogos é pegar uma parte que o Corinthians estava mal e todo mundo sabia que o Corinthians estava mal. Mas não é aquilo que a gente fala um pouco, que o campeonato, o clássico é um campeonato assim à parte, né? Que, como o Mauro diz, como é que é a frase lá? Clássico igual aos desiguais. Né? Porque tem essa questão também, o torcedor do Corinthians fala, contra o rival a gente tem tido dificuldade, né? Principalmente contra Palmeiras e São Paulo. São os maiores rivais, né? Esse é o ponto. Cara, eu acho que nesse momento... Eu acho que nos últimos 4 jogos... Cara, mas eu acho que nos últimos 4 jogos... Nos jogos na era Ramon Dias contra Palmeiras e São Paulo, uma vitória, um empate e 2 derrotas. As duas pro São Paulo. Mas, cara, cada um olha pra onde quer. Aí, então, vamos lá, assim, tu conversar o torcedor do Corinthians hoje, tu acha que ele tá mais ou menos satisfeito com o torcedor do Palmeiras ou do São Paulo? Eu não tenho nem dúvida que ele tá mais satisfeito. Tá mais satisfeito. Aí você fala, mas no confronto direto... Aí o torcedor do São Paulo e do Palmeiras talvez pegue isso pra falar, mas nos clássicos, babá. Aí o torcedor do Corinthians vai falar, beleza, mas na classificação geral o líder sou eu, e se eu decidir todos os jogos em casa, é uma vantagem grande até uma eventual final. Então eu te pergunto. E isso é contra o São Paulo. Os últimos 2 jogos do Corinthians contra o Palmeiras é uma vitória e um empate dentro da casa do Corinthians, dentro da casa do Palmeiras. Hoje, olhando pro cenário aqui, quem é o favorito ao título do Paulistão? Eu acho que hoje o melhor futebol é o do Corinthians. Não foi a pergunta, quem é pra ti o melhor futebol? Quem é o favorito? Hoje eu acho que é o Corinthians. Eu mantenho o que eu coloquei antes. Você acha que o Corinthians é favorito ao Campeonato Paulista? Hoje eu acho que é o Corinthians. A prateleira que a gente fez eu mantenho. Qual que foi? A gente achava o Palmeiras favorito, mas o Corinthians e o São Paulo ali não muito distante. Mas tu continua achando o Palmeiras hoje com o que tá apresentando? Sim, porque o Palmeiras também tá no movimento de trocar, de inverter. O primeiro tempo do Palmeiras contra o Corinthians, aquilo é o Palmeiras. É isso aí. Aquilo ali é o Palmeiras. Sim, mas quantos jogos assim ele fez na temporada até agora? Mas ele tá rodando o elenco também. Inclusive, só que eu acho que hoje ele tem menos opção que o Ramon. É que eu acho o Abel hoje tem menos alternativa do que o Ramon. É que eu acho que tem um ponto aí tem um ponto aí que é a semifinal em jogo único. E isso tem mostrado, né? Sim. A semifinal no jogo único, o jogo ser na Neoquímica Arena, é pesado, né? Esse time tá com 100% de aproveitamento aí no campeonato. Na Arena são 4 jogos, 4 vitórias. Na Arena, Neoquímica Arena. E tipo assim, com todos os jogos tendo mais de 60% de posse. O que me pegou foi o seguinte desse jogo com o Palmeiras. O Palmeiras foi... Daqui a pouco a gente vai me xingar de novo no chat, porque toda hora eu falo desse sistema do Corinthians. O Palmeiras foi o time que melhor conseguiu encaixar no Corinthians nesse primeiro tempo. Tanto que o Ramon muda o sistema. Ele baixa o jogador pela esquerda durante o jogo. Acho que é o Coronado fecha pela esquerda. Primeiro porque Coronado, o Corinthians no Losango não achou o Palmeiras. O Palmeiras
tomou conta dos dois lados do campo, né? Que ele jogou com 2 alas e teve superioridade numérica no meio. O Palmeiras engoliu o Corinthians taticamente no primeiro tempo. O Palmeiras foi muito... O Piquerez passeou. o primeiro tempo O Palmeiras toda hora trocava de lado rápido e aí a linha de volantes tinha que balançar, flutuar pro lado da bola e quando chegava já não tava mais ninguém. Essas questões aí me pegam no Ramon ainda. Acho que o trabalho Mas é o jogo bom. é um tempo ou o jogo todo? Tudo bem, cara, mas num desencaixe desse CDA, o Palmeiras podia ter feito 2-3. Não, eu também É, acho. entendeu? Eu acho. Teve bola pra isso. Exatamente.